Agora sim, as aulas anteriores foi todo um preparo para a gente chegar no prato principal, clubes de leitura. Por quê? Por que que você acredita que é interessante abrir um clube de leitura? É sobre isso que a gente vai conversar. Bom, abrir um clube de leitura pode ser uma experiência gratificante, enriquecedora, tanto para o fundador, o líder, quem organiza o clube de leitura, né? Quanto para os membros participantes. Existem várias razões pelas quais alguém pode considerar abrir um clube de leitura. Então, aqui eu vou começar a trazer alguns detalhes que, na hora que você está organizando um clube de leitura, na hora do encontro, você vai perceber nitidamente toda essa magia acontecendo. Aqui a gente traz de uma forma didática, separadamente, mas na verdade isso tudo vai aparecendo um misturado no outro, porque são experiências humanas. Primeiro, lógico, né, um clube de leitura promove a leitura. Então, assim, é comum quando uma pessoa está fazendo parte de um clube de leitura ficar caçando tempo para ler o livro para o próximo encontro, né? De repente os encontros são quinzenais, os encontros são mensais, ou os encontros são toda semana. Isso mais para frente eu explico a diferença desses encontros para você. Mas assim, é interessante, você acaba entrando num ritmo, porque não é só por você que você está lendo esse livro. Você está lendo pelo grupo e principalmente pelo encontro. Então você naturalmente, quando a pessoa está fazendo parte de um clube de leitura, ela lê mais. É como se ela pegasse o ano passado, que ela não estava participando de clube de leitura, que ela estava lendo sozinha, né? E aí, de repente, esse ano que ela está fazendo parte de um clube de leitura, de repente organizado por você, ela percebe que ela está lendo mais. Então, realmente promove a leitura. Os clubes de leitura também ajudam a compartilhar interesses, né? Então, o livro, o texto, ele leva as pessoas a falarem um pouco mais. E mesmo as pessoas que são mais quietas no grupo, elas observam, elas escutam. Então, até o introvertido, aquele que fala menos, ele fala pelo interesse. Ele fala estando lá em cada encontro, entende? Aquela pessoa também está sendo tocada, mesmo que ela fale pouco. Mas aos poucos, até os introvertidos, os mais tímidos, sentindo segurança com o tempo, através dos encontros e pela tranquilidade que o mediador, o líder, a pessoa que organiza pode estar passando para o grupo, ela vai, né, o tímido, o introvertido vai conseguindo falar de interesses, do que pensou, do que já teve vontade de ler, do que escutou, né, de uma série que viu, de um filme que lembrou. Então, esses interesses acabam sendo compartilhados, né, nos encontros. Você acaba construindo uma comunidade também, né? Então você, de repente, o que você fazia parte, o que as pessoas fazem parte daquele clube de leitura por conta de uma sequência de livros, né? Ou porque o local é muito legal, ou porque as pessoas acabam se vinculando ao mediador, ao líder, porque são várias coisas que acontecem num clube de leitura que quando o integrante vai se ver, ele já nem sabe por quê. Se é por conta do livro, se é por conta das pessoas, se é por conta do local, se é por conta do organizador. É tanta coisa que quando ele vê, aquilo já se tornou um organismo, uma célula de potência, uma comunidade. Lógico que desenvolve as habilidades de leitura, então, porque você acaba, enquanto integrante de grupo, você acaba colocando um ritmo, por conta dessa noção de comunidade, por conta desse compartilhamento de interesses,
as pessoas conseguem se colocar, olha, esse tipo de leitura, olha, tá meio rápido para mim, olha, eu não entendi, olha, eu não estou conseguindo me concentrar nessa leitura. Então, assim, o organizador ali, né, que é um dos objetivos é você desenvolver a habilidade da leitura no teu clube, né? Então, se de repente algumas pessoas estão sentindo dificuldade em ler poesia, né? Vamos dizer, né, que você escolheu poesia para o teu clube de leitura. Então, como seria interessante, né? De repente ler a poesia num encontro, né? As pessoas que sentem dificuldade de ler poesia em casa, de repente você pode desenvolver uma atividade onde trechos mais longos da poesia serão lidos ali na hora, principalmente as poesias que geraram mais dificuldade, né? Você acaba desenvolvendo a leitura em voz alta. É claro, expande os horizontes literários, né? Então, em grupo, usando o exemplo da poesia, em grupo você acaba se esforçando mais para ler poesia, né? A gente está usando o exemplo como se poesia para algumas pessoas fosse difícil de ler, e com isso, poesia, o que era o gênero que você não lia muito, né? Que alguns integrantes não liam muito, já podem dizer: eu li, eu senti dificuldade, no grupo eu consegui, né, dissolver um pouco, minimizar, mas já não é uma coisa que se assim, não leio, não, tenho um pouco de dificuldade, mas eu li e de repente posso pensar num próximo livro sobre poesias, né? Então você tira o integrante, a pessoa, as pessoas que fazem parte do seu clube de leitura, daquele momento de estranhamento, né? Quando você vai escutar uma música nova, ela é estranha ainda, mas é bonita. Mas é a primeira vez, então soa meio estranho até aquilo ficar confortável aos seus ouvidos. É assim com literatura também. Estabelecer metas de leitura, então é bacana que isso é uma das maneiras de você vincular bem os seus integrantes ao seu clube, é você já ter de repente uma sequência de 3 livros, ou de repente uma sequência desses 3 livros para o primeiro semestre do ano tal que está se iniciando. Olha, e para o segundo semestre estou pensando nessa sequência de 2 livros, ou nesse calhamaço, né? Segundo semestre a gente vai se debruçar no livro Os Miseráveis, né? Que é um grande livro, né? de Victor Hugo, ou Guerra e Paz, né? Esses calhamaços que são muito... As pessoas sentem desejo, né? Assim, nossa, como que será que é ler Irmãos Karamazov? Como que será ler... Não, aí você já coloca, olha, esse semestre todo de tal ano a gente vai se dedicar a esse calhamaço, a gente vai no nosso ritmo. Então é interessante você estabelecer metas de leitura. Lembra, na parte histórica, nós brasileiros ainda não lemos muito, né? Existe um desejo, a gente sabe que a cada gibizinho, a cada livro, ou a cada calhamaço, a gente sai diferente, né? A gente sabe que a gente tem uma expansão de desenvolvimento humano em vários aspectos, né? Então, existe esse desejo. Então, quando você estabelece algumas metas de leitura, lógico, sempre lembrando que não vai ter um rigor nisso, que isso vai poder ser mexido no decorrer dos encontros, né, para não gerar uma certa ansiedade. Então, existe uma construção junto com o grupo, né? Fomentar a discussão e o pensamento crítico é muito bacana, porque quando você pega um livro, de repente, com irmãos Karamazov, né, de Dostoiévski, você acaba falando um pouquinho do contexto histórico, o que será que Dostoiévski queria falar sobre isso, né? O que foi Irmãos Karamazov, por exemplo, para Freud,
né? Se você quiser, você pode pensar alguns contextos, histórias do impacto dessa obra, né? Por exemplo, quando você pega uma obra como Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? Por que ainda existem dúvidas sobre Capitu? Da onde? O que é? Né? Como foi as discussões no decorrer dos anos, desde o seu lançamento até hoje, Dom Casmurro, de Machado de Assis? Então, assim, você acaba conversando, você acaba olhando para aquele momento, para aquela época, né? Como era o Brasil daquela época, como é o Brasil de agora, né? Por exemplo, quando você pega um clássico como de Machado de Assis, e mesmo esses livros de autodesenvolvimento, de alta performance, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com os livros norte-americanos, porque tem uma cultura, é um livro muito voltado para a cultura norte-americana. Então, como são trabalhados e escritos os livros de autodesenvolvimento por escritores brasileiros ou por escritoras brasileiras voltadas para mulheres empreendedoras, entende? Isso tudo é discussão e pensamento crítico, porque em clube de leitura, o líder, o organizador, ele tem que ter essa curiosidade, sabe? Nossa, por quê? Por quê? Né? Você tem que estar convidando o teu grupo para esses questionamentos. Os encontros ficam muito ricos. Vamos lá. Os clubes de leitura criam um espaço para expressão pessoal. Imagina tudo isso que a gente vem conversando nessa aula. Você imagina a possibilidade das pessoas falarem, né? Se expressarem, trazerem exemplos do dia a dia, né? E isso enriquece a vida das pessoas. Você vai perceber que as pessoas aguardam a data do encontro, é esperado, né? Esse dia a gente sai falando, a gente sai mexido dos encontros. E é claro que nessa possibilidade de expressão pessoal, de enriquecimento, de pensamento crítico, de laços, de vínculos, de senso de comunidade, você acaba trazendo esse aspecto terapêutico, né? Terapia no sentido de movimento para a cura, né? Então, esse movimento para a cura de angústias pessoais, né? Aqui a gente não está falando de psicoterapia individual, né? Que é um trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento muito mais profundo e individualizado, né? Você e o seu psicólogo, mas a gente não pode deixar de perceber o quanto terapêutico é os clubes de leitura e o quanto que geram bem-estar. Enfim, abrir um clube de leitura pode ser uma maneira maravilhosa de promover a leitura, construir comunidade e compartilhar sua paixão pela literatura com outras pessoas. É uma oportunidade de criar um espaço onde a leitura é valorizada e celebrada. Clubes de leitura proporcionam um momento único para o estabelecimento de vínculos afetivos por meio do compartilhamento de histórias, ideias e emoções. Eles não apenas enriquecem a experiência da leitura, mas também enriquecem as vidas dos seus membros, promovendo conexões significativas e duradouras. E é tão interessante isso, porque às vezes você abre um clube de leitura com um livro específico. Vamos dizer, você resolveu abrir um clube de leitura sobre os livros principais, os 3 livros principais de Machado de Assis. Pronto, Dom Casmurro, Memórias Póstumas e Brás Cubas e o outro qual é mesmo? Quincas Borba. Pronto, vamos dizer que você resolveu abrir um clube de leitura com esses 3 livros.
é interessante porque as pessoas que vão chegar, principalmente para clássico, as pessoas que vão chegar interessadas no seu clube de leitura, por conta dessa trilogia de Machado de Assis que você escolheu, serão pessoas de idades diferentes, pessoas que jamais se conheceriam, talvez estão esbarrando por aí na vida, mas foi ali, no teu clube de leitura, que elas vão se encontrar, se vincular e muitas vezes se formam amizades de décadas, de pessoas de idades diferentes. É muito interessante. Principalmente você, como líder, né, do seu clube de leitura, ter a sensação real de estar contribuindo para um mundo melhor. Então, imagina, se o clube de leitura proporciona tudo isso, um clube de leitura só existe porque tem um líder por trás. Tá? Então, assim, esse avião, né, com esses passageiros, que é o clube de leitura, né, com esse plano de voo, de terminar de ler esses livros e conversar, tem um piloto. Um piloto que ninguém vê, ou pouco percebe, que é você, como líder. Né? E quando a gente volta lá naquela conversa que a gente teve nas primeiras aulas sobre as taxas de leitura dos brasileiros, né, você realmente vai estar contribuindo para a gente melhorar aquelas porcentagens, né, levar pessoas, né, a saírem daquela porcentagem de 56% da população que não tem o hábito da leitura. Então, a gente está como agente mesmo, né, promovendo que essa taxa diminua. Né? Porque você sabe, o mundo vem sendo marcado por conflitos, tragédias, pandemia, tudo isso salpicado de injustiças e perdas irreparáveis. Né? Então, enquanto os brasileiros leem pouco, né, enquanto o brasileiro ainda é mais voltado, ou parte da nossa história enquanto brasileiros é mais voltado para a televisão e agora para os celulares, para as telas, né, a gente realmente vai atravessando todos os problemas que mundialmente chegam, né? Então são as pandemias, né? São as tragédias pessoais, são as questões da nossa vida, do dia a dia, né? Essa coisa de a gente ficar esperando o próximo final de semana, ficar esperando o próximo feriado, trabalhar para pagar conta. Muitas vezes as pessoas tiram o final de semana para comer muito, para beber muito, para ir muito para balada, né, para ficar ainda mais em redes sociais. Muitos adolescentes e muitos jovens, né, às vezes jovens até na faixa dos 30 anos, tá? Ficam muito em seus quartos, fechados, com ar condicionado, com ventilador na cara e ali só na tela, só no celular. Né? Então é desse lugar, né, que todos nós estamos de alguma maneira, né? Eu também fico muito em rede social, mas é por conta desse meu trabalho com clubes de leitura é que eu fico menos. É por conta da importância que eu acredito na força, na arte, né, que é a literatura, é que a gente pode sair um pouco do social que nos esmaga mesmo e a gente aos poucos recuperar um mínimo de esperança e fé. A cada novo dia, a esperança do recomeço ou aceitação de que nada será como um dia foi, buscando forças aonde? Para mim, né? Para mim, um local da gente realmente buscar forças é na arte, né? Então, eu sei que injustiças sociais existem, eu sei que a arte não vai dar conta de tudo, né? Eu sei que existem pessoas presas a lutos, a perdas de pessoas, a angústias, né? A mágoas que passam anos, décadas, mas eu e acredito você que de alguma forma, através
da arte a gente possa tocar algumas pessoas para abrir uma janelinha para entrar um pouco de luz. A arte que eu estou falando aqui é a literatura. Existem vários tipos de arte, mas a arte que eu defendo aqui são os livros e a potência dos encontros. Mas, deixa eu te perguntar, para se abrir um clube de leitura, basta gostar de ler? Por exemplo, para eu abrir uma cafeteria, basta gostar de café? Percebe? É lógico que se uma pessoa que vai abrir uma cafeteria, é lógico que ela tem que saber de negócios e várias coisas e tal, mas se ela não suportar o cheiro de café, ela não vai conseguir ser dona de uma cafeteria. Então, assim, minimamente, pelo menos o cheiro do café, ela tem que gostar. Como também você tem que minimamente, não precisa ser um grande leitor, um devorador de livros, mas minimamente gostar deste lugar, ler, né? Então, essa metáfora é só para você entender que abrir e manter um clube de leitura é simples, mas não é um estalar de dedos. Encerrando essa aula, espero que você tenha gostado, porque na próxima eu vou começar a falar um tiquinho de mim, da minha história com os livros e com os clubes de leitura, para depois você entender como é que eu cheguei numa receita de bolo que eu vou entregar aqui para você. Até a próxima!